favor. Gosta que eu faça sempre a mesma introdução. Para quem não me conhece, eu sou Andréa Pereira, uma das sócias da Investimentos, responsável pela parte de comunicação e marketing. Só que dessa vez eu vou fazer uma introdução diferente, Henrique, que você não sabe, aliás, nem o Walter sabe. Ele foi inspiração para o Call com o Gestor, com esse projeto que já está aí em 82 lives. Lá atrás, a gente estava falando aqui agora, a primeira pessoa que veio conversar com a gente, com os assessores, sobre o que eles estavam vendo da pandemia, foi o Walter. E durante o papo com ele, o papo estava tão legal, que eu falei assim, gente, se cliente pudesse ouvir isso, pudesse estar aqui com a gente, ligamos para eles e eles, na mesma hora, falaram, não, vamos fazer a próxima com o cliente, e aí começou esse projeto Call com o Gestor. Então, obrigada por ser a nossa inspiração aqui, Walter. Pô, que honra! Ganhei o dia. Que bacana. Que vou passar a palavra para o Henrique, nosso head de produto, que vai fazer uma breve introdução e a gente vai começar nosso bate-papo. Que legal. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Como a André citou, nesse início de bate-papo diferente, a gente se sente muito em casa, muito confortável em trazer o Walter Maciel, o CEO da ZQuest, uma das assets de maior sucesso no mercado doméstico. A gente já teve o privilégio de conversar com ele 2 ou 3 vezes aqui nesses fóruns internos e também para investidores. Garanto que vai ser um papo muito rico, muito objetivo, com conteúdo de qualidade. Então, Walter, seja muito bem-vindo. Casa é sua. E você, por favor, conta para a gente aqui um breve histórico da ZQuest, os grandes números da empresa e o foco principal para a gente entrar para a parte que é importante, que são as perguntas e as suas ótimas respostas, com certeza. Bom, obrigado. Primeiro, eu queria agradecer o convite de vocês. Nós estamos sempre preparados para atender os nossos parceiros, mas vocês, a gente tem um carinho especial, me sinto em casa mesmo. É um prazer estar aqui. Contar um pouco da gente, né? Nós somos uma asset independente, mas fazemos parte do grupo Azimut. Em 2015, a Azimut comprou uma participação societária relevante na ZQuest, mas com compromisso, né, de nos manter independentes na gestão do negócio e dos fundos. Então, acho que é uma parceria muito bacana, porque nós ganhamos um parceiro forte, que tem mais de 500 bilhões de reais sob gestão no mundo, com presença em mais de 18 países. Até agora, interessante, essa semana, contar um pouquinho antes da ZQuest da Azimut. A Azimut foi um management buyout que aconteceu na Itália há 30 anos atrás, depois fizeram um IPO há 25 anos atrás. Hoje a empresa vale 40 vezes o valor do IPO, tem presença global, começou a se expandir fora da Europa em 2009, quando foi buscar fazer gestão na China, mas lá, sendo uma das únicas 15 empresas hoje que tem registro para operar localmente. Lá você tem que ter parceria com um grupo local, você tem que ter meio a meio, não pode ter mais de 50% na China. E aí veio essa ideia de ter um grupo de chineses sócios da Azimut. Deu muito certo, porque gringo não conhece a China. Então, com gente alinhada com presença local, a coisa foi tão bem que eles começaram a copiar esse modelo para o resto do mundo. Hoje temos o segundo maior fundo de renminbi do mundo, chegou a ser o maior por muito tempo, de yuan, né, a moeda chinesa, e também hoje trouxemos para o Brasil agora o fundo Azimut Equity China, que você pode comprar ações na China. E assim começou esse desenho da Azimut. Nessa semana passada, eles anunciaram a compra de uma participação numa empresa de private equity voltada para consumo, que um dos 2 principais sócios é o Mark Bezos, que é o irmão do Jeff Bezos, dono da Amazon. A Azimut também agora está lançando lá fora, na Itália, um e-token que faz você ter um banco digital naquele token e poder ter liquidez para fundos ilíquidos. Então, é uma empresa muito inovadora. E ela está dando um grande apoio para o desenvolvimento do nosso negócio. Nós temos hoje 17 bilhões sob gestão, espalhados em várias estratégias. Macro, renda fixa, ações livre, ações small mid caps, ações long bias, os fundos multimercado long short, os fundos de crédito privado e arbitragem. Estamos renovando agora um compromisso de longo prazo com a Azimut e resolvemos, nesse ano, fazer um grande investimento no nosso time.
O pessoal fala que o time está ganhando, não se muda. Não se muda, mas se reforça. E a gente sabe que o ambiente competitivo de gestão no Brasil ficou muito mais difícil. Empresas muito maiores, investindo muito, com grandes equipes. E nós temos que buscar ser os melhores em tudo que a gente faz. Então, nós contratamos no começo desse ano 5 pessoas para a equipe de renda variável, sendo 4 analistas, 2 deles muito seniors. O João Mamed, que era do Itaú BBA, da equipe de gestão do High Alpha nos últimos 5 anos. A Fernanda Cunha, que era da 3G Capital, foi do time que adquiriu a Kraft Heinz e nos últimos 3 anos era chefe de research do Citi, atendendo a parte de M&A, então mais skin in the game, pessoal que toma risco como a gente quer. Trouxemos mais um cara para a gestão e anunciamos aí na semana retrasada a aquisição da MZK Investimentos, que é uma empresa 100% macro. Nós trouxemos toda a equipe de gestão, 15 pessoas, para se unir ao nosso time. Os caras têm uma performance fabulosa, inclusive corrente. Os últimos 12 meses, o fundo está 11% para cima, mas eles também entenderam que precisavam de apoio, porque é difícil para uma empresa que está começando, eles têm 700 milhões sob gestão, ter uma equipe de 10 pessoas em renda variável, como nós temos, 5 pessoas em crédito para ajudar, senão você fica para trás. Então, a gente acha que com esse time todo agora, a gente está pronto para continuar entregando para o cliente essa performance consistente de longo prazo que nós conseguimos entregar nos últimos 20 anos. Né? Em maio, agora, estamos celebrando 20 anos de atividade. Assim, dando uma geral da empresa é essa, estamos muito animados com o negócio e continuamos aí o tempo todo procurando reforçar a nossa equipe. Obrigado. Perfeito, Walter. Vamos começar aqui nosso bate-papo. A gente, ultimamente, tem feito as nossas lives passando pelo mundo, né? Começando ali pelos Estados Unidos, passando pela Europa, China. Tem que ser. Como é que está a visão de vocês desse começo do governo Biden, né? Ele já começou liberando um pacote super trilhardário. O que vocês estão achando? Projeção de crescimento para 2021 dos Estados Unidos traz esperança para um crescimento econômico histórico? Como é que vocês estão vendo esse comecinho do governo Biden? Eu acho que é um começo excepcional, né? Primeiro, a grande sorte foi ser o Biden, porque a política não só no Brasil, né? No mundo inteiro hoje, o nível baixou muito, né? E a gente está vivendo um período de adaptação às redes sociais, né? Então, a grande mídia hoje tem menos relevância e o contato dos políticos e dos grupos políticos com as pessoas é um contato direto. E esse contato direto, muitas vezes, é ruim. Talvez no futuro seja muito bom, mas esse contato direto faz com que informações sejam passadas sem verificação, que as pessoas acreditem em uma série de coisas que, às vezes, não tem base científica, ou, às vezes, são mentiras mesmo, né? Que as pessoas acreditam. E isso levou a uma grande polarização. E a outra coisa é que, quando você vê alguém com muita intimidade, você tende a perder o respeito, né? Então, aquelas figuras como Churchill, Roosevelt, Kennedy, né? Depois a gente soube tudo que o Kennedy fez, barbaridade, mas vamos ficar em Churchill, Roosevelt, Reagan. Hoje, eu acho que o respeito pelo político é diferente e a vida das pessoas é mais devassada. Então, a coisa ficou muito polarizada. Quando começamos a ter as prévias democratas, tinha muita gente que era muito à esquerda do que o Partido Democrata tradicionalmente foi. E aí sai um nome como Biden, que, para quem não conhece, o Joe Biden é um sujeito que tem quase 50 anos de presença no Congresso americano. Um homem muito sério, de centro. E quando o governo Obama quase sofreu o shutdown, quem sentou com o líder republicano até hoje, o Mitch McConnell, e em 48 horas resolveram o impasse, foi o Biden. E ele foi metralhado nas primárias democratas, porque na eleição americana, antes de você ir para a eleição, você tem a eleição dentro do partido, com vários candidatos que passam por debates e por uma série de questionários e investigações até serem escolhidos. E o Biden foi metralhado pela própria Kamala Harris, a vice-presidente hoje, porque ele disse que ele ia procurar atravessar a baia e conversar com o outro lado. Então, essa é uma grande qualidade. E, sem dúvida, só a saída do Donald Trump da presidência já distensionou as relações.
Então, os Estados Unidos começam a ser vistos de novo como um país, porque a gente começou a achar que os Estados Unidos não era o mocinho da história. Os Estados Unidos é o país democrático, de valores de liberdade, de livre comércio, de respeito às patentes, à propriedade intelectual. Isso é um país que tem um arsenal militar, mas que procurou sempre usar sua força para questões que o mundo inteiro apoiava como questões humanitárias. E, de repente, a gente começou a ver os Estados Unidos tomando atitudes translocadas e todo mundo ficou meio perdido. Então, o Biden, voltando, a primeira coisa que ele fez, ele realinhou a Europa com os Estados Unidos. E isso não traz mais facilidade para a China, pelo contrário, porque ter os Estados Unidos apoiados pela Europa cria um grupo muito mais forte para lutar por esses direitos, né? De propriedade intelectual, entra aí 5G, Huawei, liberdade e uma série de coisas. Então, acho que, primeira coisa, o mundo ficou melhor, o mundo ficou muito mais pró-comércio, porque aquela briga comercial era terrível, mas acho que também a gente não tem que achar que acabaram as tensões geopolíticas, de maneira alguma. As tensões no Mar do Sul e do Leste da China vão continuar, as questões com Tibete, com Taiwan também, mas principalmente a batalha pela hegemonia tecnológica. Essa é uma batalha muito importante e acho que é uma batalha que pouca gente se dedica a entender em profundidade, porque com o 5G você pode ter espionagem de seus dados e uma série de coisas. Não é uma coisa tão simples assim. Do ponto de vista econômico, aí é uma outra coisa, né? A gente falou isso ano passado, eu vou recuperar o que eu falei aqui na live, quando a gente estava no auge da crise. Eu disse, olha, o mundo não vai acabar. Em 2008, a gente teve uma crise que, desde a Segunda Guerra Mundial, a gente não tinha uma crise globalizada muito aguda, então ninguém sabia o que fazer. E aí veio um bando de maluco dizendo que a gente ia ter hiperinflação, que era errado salvar empresas boas. O que a gente viu? Tudo bobagem, né? Empresa ruim tem que quebrar, porque a empresa ruim é ruim para a economia, ela é ineficiente. Agora, uma empresa boa que sofre um tremendo choque, você salva empregos. Então, os Estados Unidos venderam, eles salvaram Ford, GM, AIG, Ginnie Mae, Freddie Mac, depois venderam tudo com lucro. O que tem de errado? E, quando botaram toda aquela injeção de dinheiro em 2008, 2009 e 2010, teve os Rubines da vida, mas até Larry Summers, mais respeitado, que depois fez meia-culpa, dizendo que ia ter hiperinflação. Só que o que a gente viu depois de 2008, depois o próprio Summers fez um artigo chamado do Novo Normal, The New Normal, é que você viu um mundo com muito menos propensão a consumir. Um mundo por vários motivos. Porque quando você bota liquidez demais, de verdade, você afoga a economia. Você tira a velocidade de circulação da moeda e, com juros muito mais baixos, a propensão a emprestar dos bancos é menor, porque o dinheiro perde valor. Então, você teve uma enorme valorização dos ativos financeiros, mas a economia real não acompanhou essa valorização. E pior, os ricos aumentaram a poupança e os pobres se endividaram. Mas, e isso é importante lembrar, também temos um grande avanço tecnológico que, por um lado, destrói empregos, aumenta a produtividade, baixa preço, mas tende a ter uma taxa de desemprego natural mais alta, mas, segundo, a tecnologia também está fazendo as pessoas viverem mais. E a geração do pós-guerra, os baby boomers nos Estados Unidos, se aposentaram. Então, você precisa de mais poupança para pagar aquelas pensões. O pessoal que está inativo hoje. Os velhos estão virando um grupo muito mais relevante percentualmente na sociedade, inclusive na brasileira, que no passado. Isso tudo fez o mundo crescer menos. Então, para ir direto na tua resposta, eu precisava dar... Essa pergunta é complicada, então um quadro mais amplo. Einstein falava o seguinte: loucura você fazer a mesma coisa que você fez antes e esperar um resultado diferente. O que foi feito em 2008? Injeção enorme de liquidez. Vai vir hiperinflação, tarará. Em 2017, os Estados Unidos tentaram tirar esses incentivos e a economia americana quase capotou. Aí o Fed foi lá e deu um 180, para tudo, deixa o incentivo lá. Como que a gente começou 2020? Juro negativo na Europa. Todo mundo dizendo, quem nunca tínhamos visto juro negativo. O cara dá dinheiro para o governo suíço por
30 anos, dá 100 euros, sai com 99,5. Como pode? Nos Estados Unidos, juro zero. Então, todo aquele incentivo não fez a economia acelerar. A americana começou a acelerar, nem tudo que o Trump fez era errado, ele deu um desconto de impostos, uma redução de carga tributária que deu sim um push na economia americana, e ela começou a acelerar e deu um azar danado. Veio o Covid. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque todo mundo agora acha que os incentivos que foram feitos vão levar a uma alta enorme das taxas de juros. Eu acho que essa análise é prematura. Eu acho que o mundo hoje é um mundo que tem uma geração nova, que é menos consumista, que tem outros valores, tem uma classe de aposentados muito maior, tecnologia chegando. Eu acho que a gente não vai ver o crescimento global acelerado no longo prazo com juros muito altos, não. Eu acho que a gente vai continuar a ver o que a gente viu antes, que é razoável, né? Porém, 2 países se destacam nessa crise. Os Estados Unidos. Por quê? Porque todo mundo queria ter aquela maquininha do greenback. O cara tem o dólar, tem aquele papelzinho verde, que é o que todo mundo quer ter. Então, quando você tem aquela moeda, você pode se endividar o quanto você quiser. Só que lembra o seguinte, toda vez que você se endivida, você vendeu o futuro para ganhar o presente. Então, o crescimento futuro tende a ser menor. Um dia vai chegar o showdown e você vai ter que resolver o fiscal. Pois é. E a China, por outros motivos. Um governo autoritário que conseguiu, não só por autoritarismo, a combinação do autoritarismo brutal com uma enorme competência, eficiência e planejamento, conseguindo impedir a população de se contaminar. E a China, com medo de incentivar ainda mais uma bolha, né, no mercado financeiro, ela só colocou dinheiro em infraestrutura, ela fez muito pouco incentivo. Então, esses 2 países esse ano vão crescer uma barbaridade. Os Estados Unidos é capaz de crescer 7% no ano, 8%. Quem imaginava isso? E a China voltando a ter um ano de desempenho fabuloso, sem ter encolhido ano passado. Então, quando você vê as 2 grandes locomotivas crescendo, elas arrastam todo mundo. Porém, uma hora esses incentivos passam. E aí a demanda volta a se acomodar num patamar mais baixo. Nos Estados Unidos, você ainda tem 6,7% de desemprego, mas, se você for olhar em emprego de qualidade, esse desemprego é como se fosse 11,5%. Tem gente hoje, muita gente, fazendo coisas por um preço que não faria pré-crise. Então, vai levar um tempo para resolver isso tudo. Quer que eu emende com o Brasil ou paro aqui um pouquinho? Não, para que a gente tenha ainda alguma coisa fora para falar antes de entrar no Brasil. Bom, Walter, que... Vai. Não, deixa eu pegar aqui gancho que você me deu tantos. E um ponto que nos preocupa muito aqui como alocadores, né? Como com a responsabilidade de criar portfólios, é exatamente o ponto que você disse. O risco de inflação gigantesca, explosiva, você mitigou, ok? Tem um racional, mas os bancos centrais, os governos, contraíram dívidas extraordinárias. Então, todo cidadão hoje, americano, australiano, não importa, ele está mais endividado. O que pode acontecer lá na frente? Aumento de impostos, títulos de 20, 30, 40 anos. Qual é a solução que a tua bola de cristal mostra, com muito estudo, para esse encontro de contas que todos teremos que fazer? Ainda olhando o mundo, deixa o Brasil para depois. Sim. A primeira coisa, e isso é verdade no Brasil também, é que parte da inflação que a gente está vendo é uma inflação para uma desorganização da oferta. Toda a cadeia produtiva e a cadeia de suprimentos foi afetada pelo Covid, como a gente sabe. Lockdown aqui, fecha a fábrica ali, falta um microchip, não chegou a carga, choque de alimentos, pessoal em casa consumindo porcaria sem parar, porque não tem nada para fazer, fica lá na Amazon, no Magazine Luiza, o dia inteiro comprando coisa. E aí começou a ter problema realmente da cadeia de suprimentos, cadeia produtiva. Então, acho que parte dessa inflação vai começar a se dissolver no ar.
A segunda coisa, então, realmente, eu não acredito em inflação galopante a longo prazo, e, de novo, as pessoas, acho que a crise foi tão grave que afetou a memória. Esqueceram desse caminho de 2008 a 2020. Né? Eu acho que o mundo hoje é um mundo diferente. Ele é muito mais parecido com 2020, 2019, 2018, do que com 1980 ou o mundo até 2008. Essa é uma coisa. A sua pergunta é em relação ao lado fiscal. Não vai acontecer nada. Porque quando você se endivida sozinho, o banco vai para cima de você e te executa. Mas quando todo mundo se endivida, o banco fala, peraí, vamos fazer um acordo coletivo, porque senão a coisa aqui vai dar errada. Todo mundo se endividou. Com exceção da China, da Coreia. O México... O pessoal adora dizer que o México é melhor do que o Brasil, isso é uma coisa que me enlouquece. E eu conheço o México, já viajei a trabalho, levando clientes há tanto tempo. Comparar o México com o Brasil é uma maluquice, mas o México decresceu 8% no ano passado. Então, dá para comparar, o tamanho do pepino lá é muito maior. Mas, assim, Europa toda, Estados Unidos, Brasil, todos os países desenvolvidos e boa parte dos emergentes, especialmente no hemisfério ocidental, fizeram um aumento de endividamento brutal. O que eu acho? Não briguem comigo, tenho um filho aqui, tenho 4 filhos, né, pessoal? Alinhamento com o investidor é isso, né? Tenho aqui que trabalhar ainda muito. Eu tenho um de 19, um menino e uma menina de 12, e agora a minha filhinha Alice, de 1 ano e 4 meses. Então, assim, é garantia. Tem que trabalhar muito, muito. Mas, assim, o de 19 me chamou outro dia de socialista fabiano. Falei, vai com calma, não é assim, né? Fui do Banco Garantia, trabalho no mercado financeiro, tenho empresa de gestão, não sou socialista, mas os governos ajudaram demais as pessoas que precisavam, mas também o setor privado, tanto em 2008 quanto agora. Mas agora a ajuda foi muito maior. Então, quando eu vi aquela choradeira dos bancos por causa da CSLL, pelo amor de Deus, pegaram a gente ali no mata-burro do crédito, sangrando, e pegaram os títulos todos lá embaixo, e o Banco Central enchendo os bancos de dinheiro, salvando os negócios. Acabou que não teve grande inadimplência, nenhuma empresa grande quebrou. Agora está na hora de devolver um pouquinho. Eu acho que o aumento de carga tributária é necessário. Não é nem se é certo ou errado, é necessário. Eu acho que é correto devolver um pouco, sim. Se a gente quiser falar, Estados Unidos vai ter que vir uma carga tributária, virá, e essa carga tributária é alinhada com os princípios dos democratas. Faz sentido. Você vai querer, com essa carga tributária, fazer uma distribuição um pouco melhor de renda e levar dinheiro, principalmente para a infraestrutura, que falta nos Estados Unidos. A China fez um investimento nos últimos 20 anos que os Estados Unidos agora precisam fazer um catch-up. E vão fazer. Os Estados Unidos, há muito tempo, não tem um inimigo. Toda vez que tem um inimigo, aí o bicho se prepara para ter que ir lá buscar de volta. Aqui no Brasil, sem entrar na economia brasileira, aqui no Brasil, falando só da parte de impostos, você tem um imposto de herança de 4%. Nos Estados Unidos, dependendo do estado, entre 40% e 50%. Não precisamos ser nesse nível, porque aqui o governo te entrega muito menos, né? Mas podia ser 10%. Ter os fundos sem come-cotas, que as pessoas ficam postergando o imposto para sempre. É correto? Você poderia, como prega o ministro Paulo Guedes, diminuir a carga tributária da pessoa jurídica, mas, em contrapartida, tributar dividendos? Porque para as empresas seria neutro, mas tem gente que vive de ganhar dividendo sem pagar um tostão de imposto. Então, de novo, num país tão desigual, eu acho que isso vai ter que acontecer, é necessário e é correto. De novo, sua pergunta, a gente vai ver títulos de 30 a 40 anos? Vai. Os países têm 3 maneiras de sair de endividamento fiscal de longo prazo. Nós fomos mestres, que é a inflação. A inflação é o governo roubando do povo pobre, né? Principalmente do pobre, porque o rico arruma uma maneira de se proteger da inflação, o pobre não, e aí você vai saindo do déficit, vinha sem orragem, né? As outras 2 maneiras são crescimento acelerado, né? E a terceira maneira é tributação. Então, a gente vai ter que ter um mix dessas coisas, mas como o mundo inteiro se endividou,
todo mundo vai ser mais complacente. Perfeito. Boa, boa. Deixa eu aproveitar que você citou aí várias vezes a China. Inclusive, a gente vê um movimento muito grande das assets e das empresas criando produtos que investem na China, na bolsa chinesa. Mas a Ásia não é só China, né? Não. Vocês veem oportunidade em mais quais lugares além da China na Ásia? Primeiro, eu vou vender o nosso peixe, né? A gente tem um fundo hoje no Brasil que compra o espelho do nosso fundo, que a Azimut montou um fundo em Luxemburgo que copia o fundo chinês, mas nenhum fundo europeu pode comprar os ativos na China. Então, ele compra como se fossem os ADRs chineses, né? Mas o fundo replica absolutamente a carteira chinesa. Só que nós somos uma empresa independente que tem equipe local que fica lá fazendo a gestão do fundo. Não é nem bancão, nem de fora. Totalmente diferente. E o fundo, em 12 meses, o fundo foi lançado em fevereiro do ano passado. Deu 1,5 vezes o índice da Bolsa Chinesa. Deu mais de 55% em dólar. A outra coisa bacana é que a Azimut começou a captar para esse fundo faz 5 meses e levantou 700 milhões de euros dos clientes deles. Então, é uma ideia muito bacana. Nós também temos um fundo de Ásia ex-China, então Sudeste Asiático. Toda aquela região é uma região pujante, com um alto componente industrial e de tecnologia, de uma população que ficou rica e cresceu muito. Mas eu ainda acho China uma ideia mais interessante. O problema de China é o seguinte: é evidente que tem um desconto pela falta de transparência. Né? Só que a gente tem uma equipe lá local que sabe disso e que fica peneirando e vendo as empresas para ver o que realmente tem valor. Mas a China hoje tem um desconto de mais de 25% de prêmio, de preço-lucro, em relação à Bolsa Americana. Só que as maiores empresas de tecnologia do mundo estão lá. Então, uma das empresas que a gente investe, ouve isso, pessoal, não é exagero, e faz 300 milhões de entregas por dia, deliveries, por dia. Então, as maiores empresas de tecnologia do mundo estão lá, não necessariamente são as melhores, mas são muito mais baratas que as americanas, com um público endereçável muito maior, e também a gente esquece que a China não é mais um país pobre, como era há 50 anos atrás, há 40 anos atrás. Então, hoje, o maior mercado consumidor de artigos de luxo do mundo, pega BMW, Audi, Mercedes, Louis Vuitton, Chanel, é a China. Então, tem um mercado de luxury lá muito grande. Então, o que a gente tenta buscar? Tanto na China como no Sudeste Asiático, esse dinamismo, né, de tecnologia e consumo. Agora, me perguntam, mas isso vai durar para sempre? Eu acho que não. Eu acho que o crescimento chinês ainda tem um belo caminho para ir, mas toda vez que você vai subindo a barra, pega um corredor de 100 metros rasos. O cara faz 100 metros em 20 segundos. Pô, para ir até os 10 segundos é um caminho relativamente simples. Para do 10 segundos você chegar no 9,80, aí já tem 20 pessoas no mundo que conseguem. Aí, para você ir para o 9,70, chegar no tempo próximo do Bolt, aí ficou mais complicado. Eu acho que a China, em algum momento nos próximos 10, 15 anos, vai começar a ter mais dificuldade e vai começar a ter mais pressão também da população por mais liberdade, né? Hoje é uma economia onde você não pode mandar capital para fora, onde você não pode livremente se deslocar, não só para fora. Mesmo gente que mora na área rural não pode ir para o centro urbano sem um passaporte e permissão. Essas coisas, existe sim uma corrente de gente que acha que a cultural é diferente. Eu acho que todo mundo, se dá o beliscão, sente dor, todo mundo, se fizer carinho, acha gostoso. Eu acho que essas coisas tendem, no final, a ir para o mesmo lado. Mas ainda tem aí uns bons 10 anos para surfar. Bom, vamos falar um pouquinho de Brasil agora. Só que Opa, eu queria parte falar mais do Brasil. fácil. Chegamos no Brasil, Walter. É um país tranquilo, organizado, Meu sem Deus. volatilidade. Mas eu queria entrar no Brasil com uma outra prisma. Olhando o mundo, como que esse mundo capitalista desenvolvido viu o Brasil de 16 até fevereiro de 20. O Brasil tinha uma vitrine. A nossa vitrine mudou de fevereiro de 20 até dezembro. E como está a nossa vitrine hoje, de janeiro para cá, com tanta turbulência interna? Você dividir em 3 quadrantes.
Por favor, Walter. Agora é a hora que eu vou arrumar um monte de inimigo. Ó, já fui chamado de socialista aí no chat, então agora vem a parte mais complicada. Vamos lá. A combinação Fernando Henrique e Lula promoveu uma enorme transformação da sociedade brasileira. Aí se me perguntam quem foi mais importante, é só você inverter. Imagina que Lula veio antes, Fernando Henrique depois. Acho que a história teria sido muito pior. Fernando Henrique chegou, botou a bola no chão, privatizou. Imagina a gente com a Telebrás. Imagina como é que a gente ia ter WhatsApp, 5G, qualquer... Bom, criou o tripé básico de uma economia brasileira mais moderna e criou um troço que pouca gente dá valor, que foi a Lei de Responsabilidade Fiscal. Você imagina os estados e municípios soltos aí, o problema que a gente teria. E depois, o Lula surfou muito bem a onda da China, não fez aquilo tudo que a gente achava que ele ia fazer, né? Se cercou no primeiro governo Lula, a gente esquece, era Meirelles, Roberto Rodrigues, Furlan, uma turma boa, um Banco Central bom. Depois as coisas foram se deteriorando. Mas se o Lula, por um lado, a questão do mensalão, logo que chegou, obrigou ele a se colar nos movimentos sociais ainda mais e o impediu de fazer qualquer reforma por questões ideológicas. O Lula também não gastou mais do que arrecadou. Então, ele deixou o Brasil... É evidente que todas as críticas que a grande maioria das pessoas aqui possam ter a ele, do ponto de vista ético, eu não estou aqui para falar de política, gente, é para falar de economia. Mas, às vezes, você não pode fugir de ter opiniões, especialmente quando elas afetam o futuro econômico do país e a gestão dos nossos fundos. Então, não vou entrar aqui em julgar um e outro. Acho o Fernando Henrique um cara que deixa um legado histórico fabuloso. O Lula tem um legado mais nebuloso. Mas a combinação dos dois foi perfeita. E o Lula fez uma coisa que deu muita sorte por a China estar mudando o preço de commodities, mas quando ele passou esses ganhos para o pessoal pobre, você teve um crescimento da classe consumidora e aquilo fez um aumento do faturamento das empresas e teve um ganha-ganha. Então, quando a Dilma assumiu o Brasil, a gente esquece disso, a dívida pública era 45% do PIB. E mais, formou-se 380 bilhões de dólares de reservas ali. O Brasil, pré-onda da China, era um país que, toda vez que tinha crise, o real, a moeda, né, não era real, se desvalorizava, mas tivemos o real Fernando Henrique, 25% de max, e depois a gente tinha que subir os juros e ficava pedindo 5 bilhões de dólares para a FMI com o Pires na mão. De repente, a gente resolveu o problema de fragilidade externa. Então, estava tudo ok. Só que não estava, né? Por quê? Porque chegar no fio da meada aqui é complicado. Então, tem que lembrar um pouco. A população aqui melhorou muito de renda, mas começou a ter outras aspirações, outros desejos. E começava a ver o seguinte, eu tenho geladeira, tenho micro-ondas, tenho TV plana, né? Naquela época não tinha negócio de HD, era só TV plana, mas eu saio para a rua, eu não tenho transporte público bom, eu não tenho segurança, eu não tenho hospital público bom, eu não tenho infraestrutura, esse governo não me dá nada de volta. O que eu faço com o meu imposto? E você começou a ter uma raiva do governo crescente. E essa raiva descambou para a corrupção, porque a corrupção pública é a coisa mais feia que existe. Mas nem de perto a corrupção foi o componente que mais destruiu o valor para a gente. A gente começou a ir para esse caminho, e aí vieram... Lembra, gente, quando a gente estava no auge da renda nacional, em 30 anos, a gente começou a ter as manifestações nas ruas, botarem fogo no Itamaraty, cercaram o Congresso, tentaram cercar o Palácio do Planalto, as ruas todas, e a Dilma saiu do patamar de 65% de popularidade e foi caminhando para 5, 4, 3. E, no meio disso, tivemos as pedaladas, né? Então, a primeira coisa, aquele governo fez uma inflexão no nosso quadro de melhoria fiscal que começou com o Fernando Henrique e que chegou ao começo do governo dela com 45% e já deixou o governo com 75%,
mas com uma trajetória muito inclinada. Então, ali se criou uma grande bomba. E aí, óbvio que o impeachment, quem for aqui, eu não estou aqui para defender o impeachment, mas aconteceu o impeachment. O impeachment é um julgamento que não é jurídico, é político, mas você tem que ter alguns fatos, e o crime de responsabilidade fiscal estava lá. Na hora que isso aconteceu, o vice-presidente assumiu, e ele assumiu com uma bandeira muito boa. E, com muita diplomacia, com muita conversa e muito tato político, começou a articular para fazer reformas importantes. Conseguiu fazer a reforma trabalhista, conseguiu fazer o teto dos gastos. Olha quanto esse teto dos gastos está salvando a gente esse ano. Botou o trem no trilho e, quando ele estava pronto para a reforma da Previdência, ele foi dinamitado. Parte por culpa dele, mas vamos lá, quando um procurador-geral pega um braço direito e manda o cara ir no empresário para pegar o cara tal, algo além, tem algo a mais ali. E o que é interessante é que, vamos chamar de grande imprensa, mas vocês sabem que é o grande veículo da imprensa que a gente tem, comprou essa história e começou a fazer oposição ferrenha ao cara e implodiu o governo do cara. E aí, depois que o cara conseguiu começar a galgar de novo, começar a botar a cabeça para fora d'água, veio a greve dos caminhoneiros e aí matou de vez. Então, eu quero chegar no seguinte: a eleição de 2018 foi absolutamente decorrente desse processo. Primeiro, de desconfiança da classe política. Depois, a gente botou na cabeça que a única coisa importante para um político era não ter corrupção. E a gente esqueceu da capacidade de diálogo, de articulação, de ter apoio no Congresso, de ter um projeto. E a gente acabou indo para uma eleição muito polarizada, a sociedade muito dividida, e o governo começou. Claro que um governo que começa com políticos que não eram tradicionais tende a ter uma curva de aprendizado mais complicada. Mas a gente não esperava tanto tumulto nesse tempo todo. Só que, mesmo assim, eu acho que a gente conseguiu fazer a reforma da Previdência, corrigimos aquela rota, só que o destino foi muito malvado com a gente. Na hora que a gente conseguiu corrigir o problema fiscal da Dilma, veio outro, veio a pandemia. Só que aí uma coisa que eu acho que as pessoas não... De novo, eu sou a favor do bom diálogo, da conversa, das boas maneiras, de ser carinhoso com outras pessoas, de ser respeitoso na maneira que eu me... Então, vocês sabem o que eu apoio e não apoio. Mas eu acho que, por causa dessa maneira de atuar, a visão é muito pior do que a realidade. O governo conseguiu fazer a reforma da Previdência, conseguiu aperfeiçoar outras reformas, conseguiu agora, na PEC de emergência, botar mais travas nos gastos dos estados e municípios, que são muito importantes para corrigir a nossa trajetória fiscal de longo prazo. Uma série de coisas foram feitas. E, quando se fala do ministro Paulo Guedes, de tudo que ele não conseguiu fazer, e realmente eu esperava mais, em compensação, pouca gente fala de tudo que ele não deixou que fizessem, o que tem muito valor, né? Então, acho que o Brasil hoje está extremamente mal precificado. E uma coisa importante, no ano passado, o governo brasileiro ajudou mais de 40 milhões de pessoas que eram absolutamente informais, então não tinham nenhuma... Porque foram muito mais do que 40 milhões de pessoas que sofreram muito com essa crise. Mas tinha 40 milhões ali que não tinham nenhuma cobertura do Estado, nenhum tipo de seguro-desemprego, nada, acesso a nada, e que ficariam aí à deriva. E num país como o nosso, até algum tipo de convulsão social poderia acontecer. E o governo foi lá e fez o maior programa, né, de assistência com renda, né, para a população que nós vimos, né? Isso custou centenas de bilhões? Custou. Mas isso salvou vidas, preservou, né, uma certa paz social e deu um acalento a quem precisava. E eu acho que tem muito pouco reconhecimento para isso. E, como consequência, o nosso PIB só encolheu 4%. E nós já estamos projetando um crescimento de 3,5% a 4% esse ano. Então, a gente sai dessa crise relativamente bem. Qual o problema aí? O problema aí é que teve a Amazônia, depois teve mais teve a imagem do que a realidade, mas teve a Amazônia, teve Pantanal, entra ministro, sai ministro, gritaria, bate-boca, aí as relações exteriores
cria problema com a China, aí tem o negacionismo da vacina. A gente acaba tomando muito desconto e fica com um prêmio de risco muito alto por bobagem, né? Então, me parece que o real está muito desvalorizado. Acho que nós estamos, talvez, no pior momento da pandemia, porque as vacinas vão chegar, né? Aqui um pouco mais tardiamente, mas quando a gente olha para outros países emergentes, não tem ninguém com uma posição muito melhor do que a nossa. Quem está bem são os ricos, e não todos. A Europa está um caos, mas os Estados Unidos e o Reino Unido vacinaram todo mundo. Não adianta trazer o exemplo de Israel, é menor do que o Espírito Santo. Mas o Chile, inclusive Santiago agora entrou em shutdown, mas assim, o Chile, 9 milhões de pessoas, é muito menor do que o Rio, não vamos falar de São Paulo. Então, são coisas incomparáveis. Olhando para países grandes, nós não estamos tão mal. O que a gente só precisava hoje para acertar a percepção do gringo, Henrique, eu acho que o gringo hoje ele vai preferir que a gente faça a coisa para dar o mérito depois. Mas tudo tem preço. Até porcaria, né? Tem o preço lá do fertilizante. E eu acho que o Brasil hoje, a bolsa em dólar, está muito barata. Mas eu acho que a gente teria uma grande inflexão no momento que a gente mostrasse um compromisso de rigidez fiscal, de rigor fiscal. O que existe de fato é que nos últimos 12 meses se pregou todo tipo de cenário catastrófico e nada aconteceu. Então, eu penso o seguinte, eu acho que se o governo, se o presidente for racional, ele vai saber que se ele apertar o botão agora do populismo, o dólar vai para 7, a bolsa vai, sei lá para quanto, 90 mil, 80 mil, as taxas de juros vão inclinar muito mais, vai ficar uma bagunça e ele não tem muita chance na eleição do ano que vem. Em compensação, se ele segurar isso aí, a gente já começa, a partir do segundo semestre, a entrar numa retomada de crescimento. Agora, se você pegar isso tudo, não deixar explodir o fiscal e ainda fizer algumas reformas, não precisam ser maravilhosas, mas que sejam boas, aí você pode dar um outro ânimo e a coisa aí. Eu acho que a gente está entre um cenário e outro. Eu acho que esse primeiro cenário do populismo é tão autodestrutivo que eu não acredito. De fato, nos últimos 12 meses, a gente vê a imprensa bombardeando, todo dia algo horroroso vai acontecer, e hoje a gente viu o próprio Bittar retirando os 10 milhões do orçamento, seguindo o que o Paulo Guedes falou, até porque o presidente sabe hoje que você teve uma presidente agora, faz poucos anos atrás, impeachment por um crime de responsabilidade fiscal. Você vai fazer a mesma coisa? Não parece razoável. Então, de novo... Outro Einstein aí, né? O Luiz Carlos Mendonça de Barros, meu ex-sócio e fundador da Quest Investimentos, nós brigávamos muito, brigávamos no bom sentido, porque ele era desenvolvimentista e eu sou da PUC do Rio. Eu sou cria do Gustavo Franco, do Malan, de uma outra turma. E ele falava, puxa, tudo que eu não precisava na vida era um carioca economista da PUC. Mas aprendi demais com ele. Ele sempre falava o seguinte, o Brasil tem um poder moderador, que é o PMDB. Na época era o PMDB, né? Hoje não tem nem mais PMDB, é MDB. Mas é o centrão. Então, toda vez que o pêndulo vai muito para cá, o meio político brasileiro traz para o centro. Quando vai para lá, também traz. Então, isso impede da gente ir para o caminho dos Estados Unidos e impede a gente de ir para o caminho da Venezuela. Então, qual que é o segredo? Começamos a ficar precificado à perfeição, vende. Porque nunca vai ser tão bom assim. Não vai ser. Começou a ficar precificado a Venezuela, compra, porque também não vai ser. Eu acho que hoje a gente está mais nesse caso. A gente está precificado para uma Argentina que, mais uma vez, está ensaiando um calote. É o 7º, eu acho. Não sei se é o 6º ou o 7º. O Brasil ensaiou lá com o Funaro em 87, pagamos um preço enorme, entendemos, não vamos fazer mais aquilo. Então, assim, acho que a gente está muito descontado. Acho que o quadro é mais favorável. Perfeito, Walter. Vou encaixar aqui uma pergunta de um cliente. Ele está pedindo para você abordar as questões dos custos trabalhistas entre Brasil e China. Se a gente vai conseguir manter empregos diante da concorrência dos produtos chineses. Eu acho que a gente precisa de uma política, né? E mais do que uma política, não uma política desenvolvimentista ou industrial, não acredito nisso, mas a gente precisa de uma política e principalmente de uma reforma tributária correta, né? Só que, lamentavelmente, nós temos a síndrome do coitadinho. Então, a gente acha que tirar
aquela lei que é do tempo do Mussolini, né, que é a nossa lei trabalhista, vai desproteger o trabalhador. E, na verdade, os partidos todos de esquerda batem nessa tecla todos os dias. Nos Estados Unidos, você não tem nada disso e o cara ganha muito mais. E o emprego volta muito mais rapidamente. Só que a gente tem dificuldade aqui de entender que simplificar, tirar esses custos, tirar o custo da multa... E, olha, o ministro Paulo Guedes tem tentado, de todas as formas, fazer isso, mas a gente tem uma grande resistência, até porque quem é mais velho, né? A gente está ficando mais velho, quem lembra da eleição do Fernando Collor de Mello, ele, quando ele apareceu, foi na capa da Veja dizendo que ia pegar os marajás. Quem eram os marajás? São os mesmos de hoje. Tem um pessoal que é indemissível, que se aposenta com os últimos 2 anos de salário. Eu não tenho nada contra. Muitos são ótimas pessoas, excelentes profissionais, só que nós não temos, como sociedade, os recursos para manter esse pessoal recebendo nesse nível. E aí você tem a ajuda, auxílio moradia, automóvel, aí tem pensão da filha, da neta do militar, isenção de impostos só para esse grupo e uma série de outras benesses que não dá para manter. E a parte trabalhista entra nisso. Quando que a gente vai avançar? O que eu posso dizer para você é o seguinte, eu sou conhecido por ser um otimista, né? Mas esse otimismo tem fundamento. Quem viu discussão de moratória da dívida externa em 87 com o Funaro, congelamento da conta corrente da poupança com Collor, banda diagonal endógena no governo FHC, aí quando entrar Lula, reforma agrária para tirar as grandes propriedades, ele não tirou, e dar para os pequenos produtores, fizeram isso na China e na Rússia, morreram quase 200 milhões de pessoas. Não fizemos aqui. Vamos dar calote na dívida externa. Também não fizemos. A discussão vem melhorando. Aí teve a nova matriz econômica. Criou esse caos fiscal que a gente vive hoje. Hoje a nossa discussão faz uma outra reforma da Previdência, faz uma reforma administrativa ou não, faz uma reforma tributária. Você não vê ninguém no Congresso com ideias malucas. Claro, o congressista e o político quer arrombar os cofres públicos e pegar recursos para fazer obra, para fazer projeto. E o governo tem que ser vigilante o tempo todo. Mas a discussão política está muito mais sofisticada que no passado. Então, acho que a gente tem, tardiamente, mas tem endereçado essas questões. E eu acho que o discurso vai melhorando. Eu acho que em algum momento vai acontecer. Olha, competir com a China, nós não vamos competir com a China, mas a gente vai suprir a China. Nós temos a maior reserva de água do mundo. E no final, commodities agrícolas e também carne, suínos e aves dependem de água. Você está vendendo água com agregados, né? Então, assim, até a África virar um celeiro mundial e vai levar muito tempo. O maior produtor de commodities agrícolas do mundo somos nós, né? Nós, Estados Unidos, ali rivalizando. E isso vai ter um valor enorme porque a Índia entrou na festa. A Índia e o Sudeste Asiático, como você colocou, André, passaram daquela fronteira de $2.000 de renda per capita. E tem uma coisa que, quando o sujeito começa a fazer, ele não para mais. Se você quiser mandar o cara parar de fazer, ele faz guerra, mas não para, quer comer. Então, você começa a comer, não para. Aí depois você vai querer comprar eletroeletrônico, mas a primeira coisa é comida. E o Brasil, eu acho que vai ser, no médio e longo prazo, arrastado por uma nova onda de commodities, mas diferente daquela do ano 2000. Não é infraestrutura tanto, é muito mais na parte de alimentos. O que a gente poderia fazer para empregar nossa população? O que a gente nunca fez desde da proclamação da República, que é educar o povo. E não adianta... o governo, por exemplo, do PT, achava que a saída era botar todo mundo em universidade, mesmo que seja um diploma fraco. A gente precisa de formação técnica. A maioria dos brasileiros não vai ser o presidente ou diretor de uma grande indústria ou um grande pesquisador, mas precisa ter um mínimo de qualificação técnica, porque o futuro, ainda mais com a ruptura tecnológica, vai matar o cara do meio. Então, assim, você precisa ter gente mais qualificada para você ter mais produtividade. Hoje nós estamos numa enrascada. E como é que a gente sai disso? Começando a pensar a longo prazo. A gente tem que fazer... Quando eu estava no colégio, Santo Inácio, anos 70, a gente falava Brasil e Coreia do Sul têm renda per capita de $2.000.
Vai ver agora. A Coreia do Sul, sem ser socialista, sem ser um governo capitalista, planejou um desenvolvimento industrial. Quem imaginava Hyundai, Samsung, LG, Kia e tantas outras coisas, microchips? O que a gente precisa fazer? A gente precisa começar a ter no Brasil políticas de governo, de Estado, e não de governo. Que o próximo governo, quando assumir, continue esse projeto, para que a gente possa olhar para frente. Para isso, a gente primeiro tem que apaziguar a sociedade. Eu fico hoje muito assustado como alguns preferem que todos percam, né, do que a coisa melhore. Então, assim, faço até aqui um ponto. Temos eleições em 2022, no ano que vem. Quem acha que as coisas tenham que mudar, fale com o seu vizinho, fale com o seu amigo, fale com seus familiares, tente defender um candidato, mas não vamos fazer uma outra ruptura agora, né? Ninguém merece e precisa disso agora. Ia ser um retrocesso para todo mundo, né? Walter, a gente está chegando aqui a quase 1 hora de live, mas não posso deixar de fazer uma última pergunta que se conecta muito bem com o que você aqui tão bem narrou nesses primeiros 50 minutos. É o olhar para frente de empresas mais maduras, que tenham foco social, que o meio ambiente seja, de fato, amigável, ou seja, a temática ESG. Aqui no Brasil, um dos expoentes dessa temática tem sido a XP, com outros players. É um mercado relevante internacional. Esse mercado circulam trilhões de dólares. Então, eu queria aproveitar a tua alta capacidade para sintetizar aqui para o pessoal o que uma empresa que possa ter essas boas práticas de fato, o que ela agrega de valuation? Como é que o mercado pode precificar essas coisas positivas para a gente, que envolvem longevidade, energia sustentável, e como as gestoras se reforçam para trazer cérebros para atuar nesse segmento? Por favor, Walter. Muito obrigado, Henrique. E levantou bem uma bola interessante. A primeira coisa é que, contra o que alguns ainda acham, todas as empresas que cuidaram de... Não é exatamente responsabilidade social, mas cuidaram de processos, cuidaram de ser éticas, cuidaram de se posicionar na sociedade de uma maneira que agrega, acabaram se valorizando muito mais em relação às concorrentes. Então, essa é a primeira coisa, porque a gente tem que tomar muito cuidado também para não entrar num proselitismo aqui, porque tem muita gente que usa essa bandeira para fazer uma imagem, mas não age de acordo. Nós somos uma B Corp já há 5 anos. Nós precisamos melhorar os nossos processos para chegar lá. Nós aderimos ao Pacto da ONU também há 5 anos atrás. Não fazemos muita publicidade disso, porque eu não acho nem ético fazer publicidade, é um valor. Mas eu não posso dizer que nós somos uma empresa que só investe em ESG, porque senão eu vou ter 5, 6 empresas para investir no meu fundo de ações. Então, eu acho que o ESG é um caminho, mas eu não acho que ele é a resposta. Ele é um caminho para ir pressionando, mas é um aumento de consciência da própria sociedade. Não pode ser o governo impondo multa. Tem que ser o consumidor que impõe um prêmio a quem se comporta dessa maneira. Eu sou contra o governo ir lá e multar. Tem um restaurante que só pode fumante. O cara que não é fumante não vai e pune o restaurante. Não vai ficar lá atravancando o dia a dia das empresas. Então, eu acho que a empresa que se comporta de uma maneira legal deveria ter um prêmio, deveria ser reconhecida pela sociedade e pelo consumidor. Então, o que é o correto? É que o ESG venha para tudo, e não que fique uma coisa exclusiva e separada. Mas eu acho que isso já está acontecendo, porque eu já tenho 30 anos de mercado. Eu fui do Banco Garantia. Tinha práticas que você via dentro de banco de investimento que hoje caia preso, né? Inclusive o empregador. Não pode mais. O mundo não aceita. Olha a Vale do Rio Doce, se tivesse sido mais cuidadosa. Não é só quantas vidas, porque aí tem um valor incalculável, infinito,
né, ela teria, né, não teria... E eu tenho certeza que para os dirigentes e acionistas da Vale, aquilo foi horroroso, ninguém queria aquilo. Mas para as famílias, né, que perderam entes queridos, aí o preço é infinito. Mas o custo financeiro para a Vale também foi muito elevado. E isso é importante, porque a gente sabe que, no final, o custo financeiro acaba dando exemplo. Então, quando você viu a Enron nos Estados Unidos, né, sendo fechada, os donos sendo presos, você fala, pô, fazer isso aqui não é legal, não vai dar certo. Por exemplo, acho que depois do Mensalão, né, e depois da Lava Jato, o político hoje, quando ele assume um cargo público, ele é mais cuidadoso do que era antes. Você vai dando exemplos. Então, de novo, eu acho que todos nós temos que demandar dos nossos pares, dos nossos funcionários, dos nossos prestadores de serviços, dos nossos sócios, das pessoas com quem a gente interage na sociedade, esse comportamento ético. Quando você olha hoje para a nossa carteira, você vai ver que a grande maioria das empresas que tem lá acabam sendo empresas que têm esses padrões. Agora, eu não posso hoje me eximir de ter a opção de comprar uma Petrobras ou uma Vale, se eu estou vendo um ciclo de commodities, porque, no final, o meu investidor diz para mim que a minha função número 1 é dar retorno no meu fundo. Ele não diz para mim que é a minha função número 1. Então, assim, nós estamos, nesse momento, transformando o nosso fundo Quality, que já era um fundo que direcionava recursos para empresas de mais qualidade, para virar um fundo 100% ESG. 100%, não é de verdade, com consultoria, com tudo certinho. E a gente vai dar essa opção para o investidor que se recuse a investir em fundos que não sejam assim. Bacana, mas eu não posso hoje obrigar a minha empresa a ficar 100% ali, porque aí eu não vou conseguir dar para vocês o retorno que vocês querem. De novo, acho que a sociedade muito rapidamente já está indo para essa direção. Acho que é um caminho saudável e irremediável. Evidentemente, tem excessos. Na hora que você começa a olhar para o meu quadro de funcionários e societário e julgar a qualidade dele só pela diversidade, também é um erro. Um erro não justifica o outro. A gente tem que ter os melhores profissionais. E não há por que esses melhores profissionais serem só homens ou só mulheres, ou só isso ou só aquilo. Isso não pode, né? Mas também você não pode olhar para uma empresa, é que nem a história do Oscar, né? Se olha o Oscar, ele fala, um dos componentes do filme é... Eu gosto de ver um filme que é bom, independente de qualquer coisa. Agora, evidentemente, que filmes têm mensagens. Se esse filme tem uma mensagem com a qual eu, pessoalmente, não concordo, eu desligo a TV e falo, vou ver outra coisa, né? Então, assim, eu acho que, de novo, nós passamos por tanta coisa, tantas coisas nos últimos 30 anos. O exemplo mais recente é o Grupo X, né? E você vê que, no final, deu um grande prejuízo para todos os envolvidos. Eu acho que nós temos hoje um mercado muito mais regulado, transparente, líquido do que no passado, e o caminho é esse aí, não tem volta. Muito obrigado. Walter, muito obrigada mais uma vez. Obrigada por ser nossa inspiração, como eu te falei no começo. A gente já chegou aqui a 1 hora de live. Eu sempre encerro aqui as nossas lives pedindo para o convidado deixar um recado, uma mensagem, alguma coisa que você queira deixar gravado na mente de quem está aqui assistindo a gente. Vamos lá. Eu acho que uma coisa importante para terminar. O Brasil é um país extremamente oligopolizado, muito diferente dos Estados Unidos. Então, apesar da gente não ter o dólar, não ter a capacidade dos Estados Unidos de investir na economia, as nossas grandes e boas empresas têm uma grande vantagem, não tem concorrente. Então, a gente tem 4 bancos, 2 plataformas digitais, um banco de investimento, 3 plataformas grandes de e-commerce, uma empresa de petróleo, 2 de mineração, e daí vai. As grandes empresas brasileiras foram beneficiadas pelo Covid, por incrível que pareça, porque elas perderam concorrentes. Olha a Localiza. Enquanto ela não conseguia alugar um carro, porque ninguém queria, o valor de mercado dela aumentou muito, porque ela perdeu quase todos os concorrentes. Então, assim, o empresário brasileiro foi forjado na crise. Ele é um empresário testado, com pele grossa, acostumado a um ambiente muito agressivo e difícil. E as empresas brasileiras boas hoje estão extremamente descontadas.
esse ambiente de juros vai continuar, de juros de um dígito, que para o brasileiro é o que importa. Ah, o juro vai continuar baixo? Vai, para padrão brasileiro, muito baixo. Vai levar a um crescimento, né, da lucratividade dessas empresas que, de novo, enfrentam poucos concorrentes. Quem gosta de comprar ação adora quando a bolsa cai. Não gosta que a bolsa suba, porque tudo fica mais caro. A hora de entrar não é entrar tudo de uma vez, não é ir desarvorado, não é comprar qualquer coisa, porque pré-Covid parecia que tudo ia subir. Depois dessa pandemia, tem empresas que vão naufragar, mas tem outras que vão se dar muito melhor do que iam. Casos óbvios que já aconteceram, Magazine Luiza, por exemplo, Via Varejo, Rapvida, Mercado Livre, tem tantas links, tem tanta história bacana, Stone, para a gente seguir, XP. Então, assim, quando a gente olha para isso tudo, BTG Pactual, a gente vê o seguinte, hora para entrar em bolsa é sempre. Vai aumentando a sua participação de ativos de risco, inclusive, especialmente renda variável, e aproveita esses momentos que as pessoas estão com medo, porque esses momentos trazem oportunidade. Mas não queira olhar daqui a 6 meses a carteira. Planeje para olhar daqui a 3 anos. Vai monitorando e investindo no longo prazo. O Brasil é muito melhor do que a turma acha que é. E a gente sempre acha que vai ter o fim do mundo e não tem. Então, a gente está sempre caminhando para frente. Eu tenho uma visão muito otimista de longo prazo. E eu acho que esse mal-estar que a gente está agora vai passar. Se Deus quiser, Henrique. Bom, deixa eu concluir aqui, primeiro, com um agradecimento mega especial ao Walter Maciel, ao Eduardo Duarte, o Dudu, que está aqui no background, que é a nossa ponte aí de contato, um profissional top. A gente tem um DNA muito parecido, 35 anos de estrada. Você falou das crises todas. Quem viveu isso tem coraça, tem experiência. Então, nessas horas, a gente procura sempre trazer para os investidores tranquilidade, racionalidade e disciplina. É muito simples você fazer compras de ativos com preços descontados. Todo mundo espera a Black Friday. E no mercado financeiro, de vez em quando, ocorrem descontos extraordinários. Então, o Walter citou muito bem, e uma imagem que está no site da ZQuest e que eu uso muito, investimentos é uma maratona de vida, não é uma corrida de 100 metros com obstáculos. Então, eu queria dar um depoimento que a gente aqui tem uma filosofia muito alinhada com a ZQuest, agradecer aos investidores, aos assessores. O nosso processo de diversificação ele é todo pautado em estudo, em ciência e em prazo médio e longo. Para isso, a OL está aqui, contem conosco. Até semana que vem, muita saúde. Muito obrigado. Fiquem com saúde. Gente, obrigada a todos.